tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E o vídeo de hoje vai ser sobre vacinação no Japão. Quando eu comentei lá no meu Instagram, Bibi Bailas, e aqui pelas lives do YouTube, que no Japão não havia começado ainda a vacinação, muita gente ficou muito surpresa, muito chocada. Como assim um país como o Japão ainda não começou a vacinação? Quando eu falei que a avó do Hiro, de 88 anos, ainda não havia se vacinado, foi um choque geral. Por incrível que pareça, o Japão vacinou em torno de 1% da população e está em último lugar no clubinho dos países ricos. E isso se deve a vários motivos e eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a pandemia aqui no Japão e por que a vacinação ainda não começou. Apesar dos pesares, o Japão ainda tem uma Olimpíada por vir que dizem que vai acontecer, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. A gente vai começar por um motivo bem interessante do porquê a vacinação no Japão demorou tanto para começar, agora que está começando em Tóquio, em Osaka, mas não são todos os lugares. O que aconteceu? Primeiro de tudo, o Japão ficou esperando que uma das grandes indústrias dele, farmacêutica, algum lugar desenvolvesse uma vacina própria do Japão. Isso não aconteceu. Outro ponto importante a se considerar aqui no Japão é que tem uma lei, ou tem uma ideia de que os produtos ou as vacinas que vão ser vendidas no Japão, elas precisam ser testadas por institutos locais. E a única vacina que tinha sido liberada era a vacina da Pfizer. Agora, eu acho que semana passada, a Moderna também foi autorizada. Então, o Japão demorou muito para fazer os testes, para tentar esperar que alguém se pronunciasse e fizesse uma vacina local, e só agora eles decidiram começar essa vacinação. Nos últimos 15 meses, o Japão registrou 10 mil mortes em uma população de em torno de 126 milhões de pessoas. E o que aconteceu? Pelo Japão estar lidando bem com a pandemia, não havia necessidade imediata ou emergencial de uma vacina, e aí as coisas foram se alongando. Uma coisa que eu acho chocante aqui no Japão é que tem um movimento antivacina muito grande que remonta da década de 90 por conta de medos infundados sobre vacina de sarampo, de cachumba, de rubéola. Então existe esse movimento muito forte aqui no Japão. No Japão também, a vacinação de forma geral, ela não é obrigatória. Porque na cultura japonesa, as pessoas contam com bom senso umas das outras. Só que esse bom senso nem sempre acontece. Então o governo já havia anunciado que mesmo na pandemia a vacinação não seria obrigatória, porque cada um teria então o seu direito de escolher e eles contavam que as pessoas escolhessem tomar a vacina. Assim como não houve uma quarentena de fato no Japão, não existiu a quarentena mesmo, lockdown no Japão, isso não existiu. Por quê? Porque o governo contava com o bom senso das pessoas de não saírem de casa. Só que esse bom senso nem sempre acontece. Por exemplo, no Japão tem happy hour clandestino, aqui é chamado de nomikai, que é para as pessoas irem beber, principalmente os homens que trabalham em empresas, enfim, e eles vão fazer nomikai clandestino. Tanto que aconteceu muito nomikai clandestino que agora Tóquio tá fechando todos os restaurantes às 8 da noite. E aí esses homens vão para uma província vizinha que não tem esse estado de emergência, que então não tem tantos casos de corona, e aí eles vão fazer o quê? Vão fazer happy hour na província do lado. Então, assim como no Brasil, no Japão também tem esse comportamento que é dane-se, vou fazer a minha paradinha aqui legal e vida que segue. Uma outra coisa que chamou muita atenção no Japão para essa vacinação ser muito demorada e que é diferente de outros países é que aqui a população só aceita ser vacinada por médico ou enfermeiro. Por exemplo, nos Estados Unidos, não. Várias pessoas estão aplicando a vacina, até em farmácias. A vacina está sendo aplicada no meio da rua, em qualquer lugar. Aqui não, as pessoas querem um médico certificado, um enfermeiro que aplique essa vacina. E tem mais uma coisa, ainda o governo estava tentando mandar essas vacinas para os médicos de família, e aí os médicos de família aplicam essa vacina nas pessoas e isso demora muito, demanda tempo, atrasa as coisas. Por exemplo, aqui no Japão, dentistas se manifestaram, olha, eu posso aplicar vacina nas pessoas, eu sei aplicar. E aí mandaram, espera aí, porque o povo quer médico e enfermeiro credenciado e registrado.
E por que muita gente aqui no Japão tá sendo contra as Olimpíadas? Tem um abaixo-assinado também contra as Olimpíadas, porque não tem médico e enfermeiro suficiente nos hospitais. Tem sim hospital lotado, falta de leito em hospital. E aí, se delegações chegarem para o Japão, esses médicos e enfermeiros vão ter que se mobilizar para ir ficar com essas delegações. Então, o Japão vai ter que selecionar médicos e enfermeiros para que eles cuidem dos atletas caso algo aconteça. E aí, esses médicos e enfermeiros vão ficar faltando nas respectivas províncias. Então, o povo japonês não tá, assim, muito favorável para as Olimpíadas. Uma outra coisa que chamou a atenção e foi abafada aqui no Japão é que um dos atletas que estava levando a tocha olímpica faleceu de corona. Tem 6 atletas de uma outra província que foram detectados com corona. Então, esse revezamento de tocha olímpica, que seria uma coisa para deixar o povo animado e tudo mais, referente às Olimpíadas é uma farsa, porque está acontecendo cancelamento, as pessoas foram detectadas com infecção, e o Japão, se sediar as Olimpíadas de verdade esse verão, espera receber em torno de 80 mil atletas. E o Japão ainda não tem vacinação. Então, assim, é uma situação bem complicada, porque Tóquio é uma das cidades mais povoadas do mundo e vai receber mais 80 mil pessoas. O Japão tá ficando para trás, tá deixando as Olimpíadas vulneráveis, tá deixando a desejar. O Japão é uma potência. Então eu entendo quando muitos de vocês dizem assim, como assim, Bibi, não tem vacinação? Gente, eu tava louca pra ser vacinada no Brasil. Eu queria muito que falasse assim, não, a gente tem muita vacina, se vacina. Eu já iria tomar minha vacina, porque na minha casa já quase todo mundo tá vacinado. Então, assim, é complicado, tá? É complicado e a mídia não passa as informações corretas, então tem essa falsa impressão de que aqui as coisas estão maravilhosas. Obviamente, morreu bem menos pessoas, mas o Japão tem menos pessoas que o Brasil. O Japão tem uma cultura diferente, por exemplo. O Japão já vinha de uma cultura de usar máscara, de uma cultura de não abraçar, de uma cultura de não beijar, do transporte público não ser tão lotado em várias áreas. Então, claro que isso facilita, né, a prevenção de certa forma. Então, assim, outra coisa que eu percebi, muita gente anda sem máscara, muita gente anda com o nariz de fora, muita gente anda com a máscara aqui igualzinho no Brasil. Outro ponto interessante que eu percebi, uma coisa que me chamou a atenção. No Brasil, as pessoas usam muito as máscaras K95 ou PFF2, usam aquelas máscaras as mais, assim, top nos estudos científicos. Aqui no Japão, assim, ó, eu nunca vi uma pessoa usando, talvez uma pessoa. Todo mundo usa máscara cirúrgica mesmo, que já era a mesma máscara utilizada anteriormente. Só que anteriormente a ideia da máscara era, por exemplo, porque tem uma estação aqui no Japão que tem uma alergia do pólen de uma planta, o kafunshou, que é uma espécie de alergia, muitos japoneses são alérgicos. Então eles usavam a máscara para se proteger do pólen. Então era essa máscara cirúrgica que continua sendo usada no Japão. Eu nem vi para vender muito aqui no Japão essas máscaras aí mais top, que nem tem no Brasil. Então, assim, essa é uma diferença bem gritante do Japão. No dia 24 dessa semana, o Japão anunciou uma vacinação em massa, né, em Tóquio e Osaka, para idosos com mais de 65 anos. Então, eles estimam vacinar em torno de 7.500 pessoas por dia, podendo chegar até 15 mil por dia, e eles esperam vacinar toda essa população de mais de 65 anos até julho. Então, eu acho bem problemático, porque as Olimpíadas estão programadas para julho, e aí as pessoas idosas vão recém se vacinar. E uma coisa interessante que eu li nas notícias que eu não entendi bem, confesso, é que falaram que se sobrar dose, enfermeiros e médicos vão ser vacinados. Então, pelo que eu entendi, muitos enfermeiros e médicos no Japão ainda não foram vacinados também. Apesar de tudo isso, o Japão tem tomado medidas de segurança, principalmente para as pessoas que estão chegando no país. Para quem acompanhou minha saga no Instagram Bibi Bailas e também aqui nos vídeos do canal, o vídeo passado e retrasado, o vídeo passado é um vlog no quarto de hotel. Eu fiquei confinada em torno de 4 dias num hotel em Tóquio, sem poder sair, comendo só o que eles me davam,
porque eles estão fazendo esse procedimento para quem chega no país. Fizeram o teste do PCR-LAMP, que é o pela saliva. Eu expliquei lá no Instagram Bibi Bailas também como é que funciona esse teste, que é diferente do teste nasal, é indolor, é bem fácil. A pessoa pode colher a própria amostra, então isso facilita a coleta, é mais rápido. No aeroporto eles fizeram vários guichezinhos onde tu só cuspia ali no bagulhinho e devolvia para a pessoa analisar a tua amostra para falar se tu tinha o vírus ativo ou não. Então, assim, o Japão tá tomando medidas, eles têm recursos, mas infelizmente essa questão da vacinação deixou um pouco a desejar. Eu li muito também sobre as pessoas terem muito medo dos efeitos colaterais e também acabar atrasando tudo mesmo. Então eu tenho bastante medo do que pode acontecer ainda. Eu tenho minhas dúvidas que as Olimpíadas vão acontecer, mas eu acho que vão mesmo. Então esse era o vídeo só para resumir alguns motivos, né, do Japão não estar vacinando, ter começado ontem, hoje é dia 25, então começou ontem, dia 24, essa questão da vacinação em Tóquio e Osaka. Então não são todos os lugares que estão sendo vacinados. Repito mais uma vez, a Val do Hiro com 88 anos não tá vacinada. Complicado, né? Gente, o vídeo de hoje era esse pra vocês, só um resuminho. Se vocês quiserem que eu aborde mais tópicos sobre o Japão nessa pandemia, deixa aqui nos comentários, tá? Que aí eu posso criar um vídeo novo. O próximo vídeo eu quero fazer sobre a vacina anti-câncer e também sobre aquele cientista que falou que o tempo não existe. E aí depois o canal vai passar por uma certa reformulação, então aguardem aí nos próximos vídeos, tá? Lembrando que o curso English 101, a turma 2, tá com vagas abertas e vou deixar o cupom aqui. E o site do Física e Afins, www.fisicaeafins.com.br, a nossa lojinha, tá com uma super promoção de Dia dos Namorados, então corre lá e aproveita. Se tu gostou, deixa o teu like, me segue lá no Instagram e Twitter, Bibi Bailas, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!